Fala, meus irmãos, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Desculpe o atraso, porque eu tive um imprevisto e não deu para gravar antes. Bom, vamos direto ao assunto. Vamos à reunião de fim de semana do dia 21 a 27 de abril de 2025, o estudo número 7 da nossa revista A Sentinela, que tem o tema O Perdão de Jeová, o que significa para você? Baseado no livro de Salmo 130, verso 4, que diz: Contigo está o verdadeiro perdão. E qual que é o objetivo do estudo? Aumentar nossa gratidão ao ver algumas comparações que a Bíblia faz ao falar sobre o verdadeiro perdão de Jeová. Vamos direto ao ponto? Primeira pergunta. Por que às vezes pode ser complicado entender o perdão? É difícil saber o que uma pessoa realmente quer dizer quando nos diz que nos perdoa, porque nem todos entendem o perdão da mesma forma. Alguns podem indicar que o relacionamento continua o mesmo, como se nada tivesse acontecido, enquanto outros podem significar que estão dispostos a deixar o problema para trás. Mas o que o relacionamento não será o mesmo, como antes? Vamos à segunda pergunta. O que a Bíblia diz sobre perdão de Jeová? O perdão de Jeová é descrito como verdadeiro perdão. É único, especial e muito diferente do perdão humano. Na verdade, as escrituras hebraicas usam uma palavra que só aplica ao perdão de Jeová, destacando quão extraordinário e completo é o seu perdão. 3. Porque o perdão de Jeová é diferente do nosso. Dizemos que o perdão de Jeová é muito diferente do nosso porque, quando ele perdoa, apaga completamente o pecado e permite que a pessoa restaure um bom relacionamento com ele. Diferentemente do perdão humano, que pode ser limitado ou condicional. Jeová perdoa generosamente e completamente, conforme destacado em Isaías capítulo 55, versos 6 e 7. Capítulo 4, parágrafo 4. Como Jeová nos ajuda a entender o verdadeiro perdão? Jeová nos ajuda a entender o verdadeiro perdão por meio de comparações gráficas encontradas na sua palavra. Essas ilustrações nos mostram como ele elimina completamente o pecado e restaura o relacionamento prejudicado por esse pecado. Parágrafo 5, no subtópico, Jeová remove os pecados. Parágrafo 5. O que acontece quando Jeová perdoa os nossos pecados? Quando Jeová perdoa os nossos pecados, ele alivia o pesado fardo que eles representam, conforme ilustrado no Salmos 38, verso 4, onde Davi compara os pecados a um peso esmagador. Parágrafo 6. A que distância de nós Jeová leva os nossos pecados? Jeová leva nossos pecados o mais longe possível, como diz o Salmo 103, verso 12. Quanto mais longe está o Oriente do Ocidente, tanto ele afastou de nós os nossos pecados. Isso significa que os pecados são completamente eliminados a uma distância infinita e não são mais um obstáculo no nosso relacionamento com ele. Parágrafo 7. Como a Bíblia descreve o que Jeová faz com os nossos pecados? A Bíblia usa comparações poderosas para nos mostrar quão completo é o perdão de Jeová. De acordo com Miqueias, capítulo 7, versículos 18 e 19, Jeová lança nossos pecados nas profundezas do mar, um lugar de onde eles não podem ser recuperados. Parágrafo 8. O que aprendemos até agora? Vimos que, quando Jeová nos perdoa, ele elimina completamente os nossos pecados, como se os tirasse dos nossos ombros e os levasse para longe, para um lugar onde nunca mais poderão ser encontrados. Graças a isso, ele nos liberta de um pesado fardo emocional e espiritual e restabelece o nosso relacionamento com ele. Parágrafo 9, no subtópico, Jeová apaga os pecados. Que comparação a Bíblia faz para nos ajudar a entender que Jeová nos perdoa completamente? Jeová usa comparações bíblicas para nos mostrar que, por meio do resgate, ele remove completamente os pecados daqueles que se arrependem. Por exemplo, diz que lava e limpa os pecados, purificando o pecador. Parágrafo 10. Que outra comparação Jeová usa para mostrar o tamanho do seu perdão? Jeová compara pecados a dívidas. Cada vez que pecamos, é como se acumulássemos mais dívidas. Contudo, quando Jeová nos perdoa, é como se ele cancelasse completamente aquela enorme dívida, cancelando-a para sempre. Ele não exige que paguemos pelos pecados que ele já perdoou. Parágrafo 11.
O que a Bíblia diz? O que a Bíblia quer dizer quando fala que os nossos pecados são apagados? Significa que Jeová os apaga completamente, como se eles nunca tivessem existido. Nos tempos bíblicos, as dívidas escritas com tinta de carvão podiam ser completamente apagadas com uma esponja úmida, sem deixar vestígios. Da mesma forma, quando Jeová nos perdoa, ele apaga os nossos pecados, de modo que não resta nenhuma evidência deles, garantindo o perdão completo. Parágrafo 12. O que a comparação de uma grande nuvem significa para nós? Da comparação com a nuvem em Isaías, no capítulo 44, versículo 22, aprendemos que quando Jeová nos perdoa, ele faz nossos pecados desaparecerem como se os tivesse coberto com uma nuvem, ou uma nuvem de tempestade. Isso ilustra que ele os esconde completamente, para que ninguém, nem mesmo ele mesmo, veja, garantindo-nos que nossos pecados serão removidos de sua vista para sempre. Parágrafo 13. Como Jeová se sente por saber que Jeová perdoa os nossos pecados? Todos esses exemplos nos enchem de paz e gratidão. Saber que Jeová apaga completamente nossos pecados e não se lembra mais deles e restaura nosso relacionamento com Ele, isso nos faz sentir aliviados, amados e valorizados. Subtópico: Jeová nos aceita como seus amigos novamente. Parágrafo 14. Por que podemos confiar no perdão de Jeová? Podemos confiar no perdão de Jeová porque Ele mesmo garante isso na sua palavra. Quando Ele perdoa, Ele não guarda mais rancor, nem se lembra dos nossos pecados. Parágrafo 15. Em que sentido Jeová não se lembra mais dos nossos pecados? Quando Jeová diz que não se lembrará mais dos nossos pecados, Ele garante que não os usará contra nós, nem nos punirá por eles, porque Ele já nos perdoou completamente. Como a Bíblia descreve a liberdade que vem do verdadeiro perdão. Quando somos perdoados, é como se Jeová quebrasse as nossas correntes. Essa comparação nos ajuda a entender que o perdão de Jeová nos enche de alívio, paz e imensa felicidade, como de um escravo que recupera a liberdade. Parágrafo 17. Em que sentido o perdão resulta em cura? Porque a Bíblia compara o pecado a uma doença mortal, e quando Jeová nos perdoa, é como se nos curasse completamente. Isaías capítulo 53, versículo 5 diz que pelas suas pisaduras fomos sarados, referindo-se ao sacrifício de Jesus que torna possível o nosso perdão. Graças a isso, podemos recuperar nossa amizade com Jeová. Parágrafo 18, no subtópico: o que o perdão de Jeová representa para nós? Parágrafo 18. O que aprendemos ao ver as várias comparações que a Bíblia faz com relação ao perdão de Jeová? As comparações bíblicas nos ensinaram que quando Jeová nos perdoa, nossos pecados desaparecem completamente e para sempre, permitindo-nos ter um bom relacionamento com o nosso Pai Celestial. Parágrafo 19, a parte A, pelo que devemos ser gratos. Parte A. Somos gratos porque, como dizem o Salmo 103, verso 4 e Romanos capítulo 4, versículo 8, Jeová nos oferece o verdadeiro perdão, removendo completamente os nossos pecados e permitindo-nos ter um relacionamento íntimo com Ele. Agora, algo que não merecemos, mas que Ele nos dá por seu amor e generosidade. A parte B do 19, o que vamos ver no próximo estudo. Parte B. Veremos como podemos imitar o perdão de Jeová, visto que Jesus advertiu que se não perdoamos os outros, nosso Pai também não nos perdoará. Aprendemos como cultivar um espírito perdoador como o de Jeová. Vamos às 3 perguntas finais. Como você responderia? Como a Bíblia descreve o modo de Jeová remover os nossos pecados? A Bíblia usa comparações gráficas para mostrar que Jeová tira os pecados, tais como removê-los do leste para o oeste ou lançá-los nas profundezas do mar. Essas imagens nos ajudam a entender que Ele não apenas perdoa, mas também remove completamente os nossos pecados da sua vista. Como sabemos que Jeová apaga nossos pecados? Sabemos que Jeová faz desaparecer nossos pecados porque Ele mesmo garante isso na sua palavra. Por exemplo, em Isaías capítulo 44, verso 22, diz que os cobre com uma nuvem para que ninguém os veja. E em Atos capítulo 3, versículo 19, explica que os apaga completamente como se nunca tivesse existido.
O que o verdadeiro perdão de Jeová representa para você? O perdão de Jeová é uma dádiva imerecida que me permite ter um relacionamento limpo e restaurado com Ele. Significa que meus pecados foram completamente removidos, como se nunca tivesse ocorrido, e que posso servi-lo com tranquilidade e gratidão, sabendo que Ele não guarda rancor, nem me pune por erros do passado que já foram perdoados. Espero ter ajudado os irmãos e tenham um bom final de semana. E me desculpem aqueles que não deu tempo de ter mandado antes, pois houve um imprevisto, tá bom? Então fiquem com Jeová, meus amados, e até uma próxima oportunidade.